Nós vamos falar agora do Estado fascista como uma força espiritual, né, que é uma outra parte do, do trecho dele aqui, onde ele, nessa primeira parte, né, onde ele está falando aqui, do que ele propõe o Estado. Né? E aqui estamos chegando ao finalzinho da segunda, são duas partes que tem esse manifesto dele. Né? Então, ele diz o seguinte, né, o Estado fascista, como expressão mais alta e poderosa da personalidade, é uma força, mas uma força espiritual, a soma de todas as manifestações da vida moral e intelectual do homem. Então, olha só em que lugar ele coloca a questão do Estado. O Estado é para onde olha o homem, é o ponto de chegada desse homem, é a realização desse homem. Então, o Estado prevalece sobre todo o restante. O indivíduo é importante à medida em que ele vive para esse Estado. O Estado é o instante de realização dessa sociedade, certo? Então, ele vai dizer, é além do Estado liberal. Né? Suas funções não podem, portanto, se limitar a impor a ordem e manter a paz, como entende a doutrina liberal. Na doutrina liberal, vocês sabem, para o liberalismo, quanto menor for o Estado, quanto mínimo, tem que ser um Estado mínimo. A sociedade civil, os particulares, cada indivíduo em particular, entende-se a liberdade assim, é um Estado liberal. Então, o Estado é assim, quanto menos ele fizer intervenção na vida privada dos indivíduos, melhor. Nós estamos vivendo agora o neoliberalismo. O neoliberalismo é essa política, de novo, refundada, né? Que o Estado não deve interferir na economia de país nenhum, né? de negócio nenhum. Né? Nós temos como exemplo disso, né, o próprio presidente, aí, né, o Paulo Guedes, né, dizendo, olha, o mercado se autorregula, nós não vamos estipular e interferir no preço do mercado. Então nós tivemos aí uma gasolina que passou dos R$5. Né? Então o governo poderia ter feito frente a isso, mas não fez. E ele dizia, não podemos fazer isso, esse é um princípio, né? Que cada um estipule seu preço e que a livre concorrência regule a questão aí dos preços, se são abusivos ou não. Isso qualquer teórico do liberalismo vai falar. O Estado só teria, assim como talvez justificativa, atuar nas cartelizações. Né? Que o cartel funciona assim, que as pessoas se aglomeram e cada um passa a cobrar o mesmo preço expensivo para todas as pessoas, então eliminando, né, a questão da concorrência, enfim. Então, mas aqui o Mussolini vai dizer o seguinte, olha, suas funções não podem, portanto, se limitar a impor a ordem e manter a paz, como entende a doutrina liberal. Não se trata de um mero instrumento mecânico destinado a definir a esfera em que o indivíduo pode exercer devidamente os seus supostos direitos. Então, não é isso aqui. Então, não é um Estado que está ali apenas como um guardião dos direitos individuais. Não é isso. Então, esse Estado aqui é a personalização mesmo de uma pessoa. Ela funciona como um corpo vivo, né? Um corpo de vontade, congregando nela todas as individualidades, que são unificados numa espécie de vontade. Né? O Estado fascista é um padrão internamente aceito de regra de conduta, uma disciplina da totalidade da pessoa. Permeia a vontade não menos do que permeia o intelecto. Então, ele é um disciplinamento tanto corporal quanto intelectual. Significa um princípio que se torna o motivo central do homem, como membro de uma sociedade civilizada, mergulhando fundo em sua personalidade. Reside no coração do homem de ação e do pensador, do artista e do cientista, a alma da alma.
Olha só, é uma espiritualização. Então, esse estado fascista é um estado que entra no ser humano, né? Entranha o ser humano, assim, circunda o ser humano em todas as suas esferas, mas coloca esse ser humano à disposição do Estado. Né? É uma conquista da pessoa, do indivíduo, em prol do Estado. Né? Então, nesse sentido, ele é um Estado educador. Né? O fascismo, em síntese, não é apenas um promulgador de leis e fundador de instituições. Tá? Então, não é alguém só que produz lei, né, e está lá fundando instituições, mas ele é um educador e promotor da vida espiritual. Então ele vai criar uma educação com essa finalidade. Seu objetivo é remodelar não só as formas de vida, mas o seu conteúdo, o homem, o seu caráter, a sua fé. Tranquilo, isso aqui não tem pejo nenhum de dizer isso. O fascismo aqui é a política atuando no sentido de formar esse homem moral, civicamente e religiosamente. Contanto que a religião aqui é a religião cristã. As outras são todas proscritas. Para concretizar tal propósito, impõe a disciplina e usa a autoridade, entrando na alma e governando com inquestionável influência. Daí, é claro, todos os currículos nas escolas, nas universidades, como vocês vão ver num outro texto, têm que ser redirecionados para este propósito. Então, não tem espaço para uma contestação de algo que seja contrário a isso. Daí que no fascismo, quem se colocar contra esse programa aqui, ele não é respeitado, ele é disciplinado, excluído, inclusive. Por essa razão, escolheu como emblema as varas do lictor, né, uma espécie de oficial de justiça, né, em Roma, na antiguidade, né, símbolo de unidade, força e justiça. Né, as varas do lictor é justamente esse o símbolo do fascismo. Né? Aí depois nos slides vocês deem uma olhada, eu coloquei lá para vocês, né, os lictores. Né? Os lictores eram assim homens, né, que iam à frente da autoridade e carregavam feixe assim de varas, né, amarrados, né, juntamente com um machado. Isso é chamado fasces. Né? Daí vem a palavra fascismo. Tá? Lictor é um oficial romano que acompanhava os magistrados com um molho de varas e uma machadinha para as execuções da justiça. Então era um símbolo. Né? Se vocês olharem muitos filmes que caracterizam os romanos, tem esses lictores. Certo? Então daí vem a palavra fascismo. Né? Fascismo e libertar. Esse era o símbolo aí do Partido Fascista. Né? Aí também coloquei algumas imagens para vocês perceberem. Né? Vários lictores, né? Portando assim esse molho, né? Feixe mesmo amarrado, como se fossem pequenas varas assim. Por que essa ideia de varas unidas? É porque uma vara se arrebenta, várias unidas não. Cada vara representaria aqui um indivíduo. Então, aquela história, né, de povo unido jamais será vencido. Aqui também está aqui. Né? Então, se você junta várias, você não quebra. Então, isso é a força, a coesão, né? Que o Estado é esta força. Né? Força dos indivíduos, né? Reunidos, congregados por ele. Tá certo? E aí nós vamos passar para a segunda parte, que é a doutrina política e social. Né? A evolução a partir do socialismo. Tá? Nós vamos aqui olhar essa segunda parte em que ele vai discutir, né? Ele vai falar um pouco da história, né? Como é que isso funciona. Né? Então ele fala aqui da fundação dos FAT, né? De Ação Revolucionária em janeiro de 1915. Ele faz uma menção à própria história do fascismo,
né, de como isso ocorreu. A convocação feita por Mussolini lá no segundo Popolo de Itália, ele fala disso, né, dos intervencionalistas sobreviventes, porque na Itália houve assim uma guerra antes, né, e houve também movimento de resistência, né, e o Mussolini era militar, né, ele era combatente também. Então ele confessa não ter na época um programa doutrinário específico. Então o fascismo já era mais antigo, não é ele que cria, né? Ele acaba recriando e reafirmando, transformando num partido vitorioso. Mas ele diz que na época até nem tinha uma doutrina própria, né? Então ele vai dizer assim, a experiência prática resumida no socialismo de 1903 e 1904 até 1914. Então, num primeiro momento, eles tinham ideais socialistas, certo? Então, aí ele tem uma experiência de seguidor, não ainda de líder, né? Então, a sua doutrina era a doutrina da ação, apenas isso, né? Que depois ele mantém, como vocês viram aí na defesa que ele coloca. Então desde 1905, sem uma doutrina uniforme e universalmente aceita do socialismo. Na Alemanha, por exemplo, a gente tem lá o movimento revisionista, que foi liderado por Bernstein, né, que é um movimento contraposto pela esquerda revolucionária. O Bernstein ele faz um movimento lá no sentido assim também sociológico, mas assim para se contrapor aquele socialismo que era soviético, né? Então é uma esquerda que na Itália ficou na teoria, mas que na Rússia preludiou a Revolução Bolchevique, né? Então o Bernstein, chama-se Eduard Bernstein, né, que ele menciona aí, que nasceu em 1850 e morreu em 1932. Deixa eu corrigir aqui que eu coloquei em 1800. Então, esse é o Bernstein, né? Ele é estudado na sociologia, inclusive. Então, ele diz o seguinte, houve ali, então, um reformismo, né, um revolucionismo e um centrismo, né, nesta época. E aí ele vai dizer que todas essas terminologias, né, sim, têm um eco morto, né? São correntes que tiveram nascentes, por exemplo, em Sorel, e Peggy e Lagardère, né? Aqui ele vai falar contra o socialismo, né? Porque como o fascismo tinha essa formação de início, ele vai dizer que ficou um eco morto, né? O que sobrou foi só uma questão teórica, né? Que tinha sua nascente lá em Sorel, né? Em Peggy e Lagardère, que eram movimentos socialistas na França. Na Itália, esse movimento ali justamente era um movimento feito por Olivetti, Orano e Enrico Leone. Então vamos ver cada um deles, né? O Georges Sorel, que ele está mencionando aí lá na França, né, era um teórico francês do sindicalismo revolucionário, que nasceu em 1847 e morreu em 1922. O Sorel que escreve um livro sobre a violência, enfim, certo? O Charles Péguy, ele é poeta, né, e também um filósofo francês, que lutou na guerra, inclusive, e nos seus escritos comparece assim, uma certa preocupação pela questão social, né? Ele morreu em 1914, o Charles Péguy. E o Hubert Lagardelle, né, é outro pensador sindicalista francês, né, que ele escreve um livro chamado aqui O Socialismo Trabalhador, né, o Socialismo Operário. Né? Então ele fez um sucesso, era uma época assim de orientação. Então ele vai dizer o seguinte, então esses movimentos, né, que se colocavam contra, né, eram socialistas. Então não havia uma doutrina assim. E no início o movimento fascista também poderia ter um pendor para isso, né, que ele vai dizer que agora não tem, né, que doutrinariamente vai se colocar contra qualquer tipo de socialismo aí. Na Itália, o Ângelo Oliveiro Olivetti, né, que é também um sindicalista, um comunista,
né, ele vai escrever ali sobre a questão da liberdade, enfim, e é um escritor que morre em 1931 também, um líder sindical. E tem um outro chamado Paolo Urano, esse ele era psicólogo, político, escritor italiano, também era um sindicalista revolucionário, né? E ele vai viver assim, um pouquinho mais de tempo, né? Ele vai escrever um livro sobre a vida do Mussolini, né? Mussolini da Vitino, né? Enfim, então, e depois ele também vai ser perseguido, enfim. E o Enrico Leone, que morre em 1940, né, ele é economista, jornalista e militante do sindicalismo revolucionário italiano. Então, o Mussolini está dizendo aqui que essas vozes agora é um eco morto, né? No pós-guerra, em 1919, né, o socialismo como doutrina já estava morto. Como o fascismo se coloca contra qualquer socialismo, ele está aqui dando esse tributo aqui para dizer que está morto de fato, né? Na Itália, ele resistia como provocação, ele diz, né? E o alvo era os homens que desejaram a guerra e que deviam pagar por ela. Assim, no caso desses socialistas aqui. Então, eles publicaram aqui, o Mussolini vai publicar no Popolo de Itália, que é um jornal, né? Então, descreveu-se como órgão diário de combatentes e produtores. E qual é o produtor? Que é a palavra e expressão de uma orientação mental. E então, nesse sentido aqui, ele está criticando, né? Dizendo que no início, então, não havia uma orientação doutrinária, né? O que havia, assim, de doutrina era esse movimento sindicalista, né? De orientação socialista. Então ele diz assim, ó, o fascismo não nasceu de uma doutrina previamente esboçada no papel. Nasceu de uma necessidade de ação e foi ação. Não era um partido, mas nos primeiros 2 anos, um antipartido e um movimento, né? O nome que a organização fixou sua natureza. Então, era um homem só de ação. Eles não estavam organizados ainda no partido. E praticamente vai ter o trabalho do Mussolini em fazer isso. Aí então surge lá os fati de combatimento, né? A reunião em que foi fundado o Partido Fascista, né? Então, não uma doutrina, mas uma série de diretrizes, previsões e pistas. Primeiramente é o que há, né? Então, as prévias da série de posições doutrinárias que diferencia o fascismo de outras doutrinas passadas e presentes. Então, no início aqui, ele vai ter aqui diretrizes apenas, previsões, pistas. E agora, então, com esse livro aqui, ele se preocupa de dar um caráter doutrinário, né, ao fascismo aqui, certo? Então, num primeiro momento, é a busca aqui do povo, né? Se a burguesia acreditar que encontrou em nós o seu para-raios, estará errada. Precisamos ir em direção ao povo. Então, o fascista ele é populista, em direção ao povo. Queremos que as classes trabalhadoras se habituem às responsabilidades do gerenciamento para perceberem que não é fácil administrar um negócio. Combateremos o retrogradismo técnico e espiritual. Então, assim, o que ele faz aqui de busca do povo não é no sentido de assistência a esse povo, mas no sentido de convocar o povo para participar aqui como apoiador mesmo da causa, né? Agora que a sucessão do regime está aberta, não poderemos ser fracos. Precisamos nos adiantar. Para que o atual regime caia, precisamos assumir seu lugar. O direito de sucessão é nosso, pois encorajamos o país a entrar na guerra e o levamos à vitória. Então, a convocação aqui é de que o povo venha para a batalha.
né, vem apoiar a causa dessa revolução mais fascista, certo? Nesse sentido aqui. Enfim, e aí ele diz assim, as formas existentes de representação política não podem nos satisfazer, que era aquela forma democrática, enfim. Queremos representação direta de vários interesses. Podem dizer que este programa implica um retorno às corporações, ou corporazione, em italiano. Não importa. Por isso espero que esta Assembleia aceite as reivindicações econômicas apresentadas pelo sindicalismo nacional. Então, isso aqui ele está dizendo que é um discurso que ele já proferiu, né, numa assembleia, né, dizendo que essa seria a forma que ele queria. Né? O que é para ele a corporação? Palavra que viria a expressar uma das criações legislativas e sociais básicas do regime. Então não é sindicato, são corporações, reuniões de trabalhadores, mas todos eles em prol de um Estado, né? Dirigidas, né? Atendidas inclusive pelo Estado. Né? E aí ele vai dizer assim, os anos que precederam a marcha sobre Roma, que foi aquele episódio onde ele faz a marcha, lá em 22, sobre Roma, e se apresenta e depois é colocado como condutor, né, chefe do exército, enfim, né, abarca um período durante o qual a necessidade de ação coibia demoras e elaborações doutrinárias minuciosas. Então, como ali urgia agir, não dava tempo de prever e fazer doutrinas. Né? A luta prosseguia nas cidades e aldeias. Havia discussões, mas havia algo mais sagrado e mais importante, a morte, né? Porque eles estavam combatendo. Né? Os fascistas sabiam morrer. Então ele está aqui, é essa celebração, né, da coragem, né, que o soldado teria, né, a celebração, as virtudes de um soldado, a bravura de um soldado. Os fascistas sabiam morrer. E aí ele fala aqui de fé, né? Talvez faltasse uma doutrina totalmente elaborada, dividida em capítulos e parágrafos, com observações, mas ela foi substituída por algo muito mais decisivo, uma fé. Então, antes de ter assim algo para se pensar, enfim, teve aqui uma adesão, ou seja, fé. Fé. Que as pessoas acreditassem no programa, mesmo antes de ter assim um corpus doutrinário, né, que pudesse, pelo menos, assim, ser pensado, contestado, ou algo assim. Então ele passa aqui a falar assim, os fundamentos doutrinários, como seria? Faltava uma doutrina elaborada? Ele pergunta. Né? Durante a ação, né, lançados durante a batalha quando a batalha ainda era travada. Né? Neste tempo, o pensamento fascista se formou, refinou-se e seguiu em frente com sua organização. Então é uma doutrina que surge no campo de batalha, né, no calor ali de lutas. Né? Daí esse foco imenso que ele dá à questão da luta. Certo? E aí ele vê aqui, né, problemas. A primeira delas aqui é a noção de indivíduo e a noção de Estado, que ele acabou de falar ali. Né? Ele é contra o individualismo. Então era preciso também falar a respeito deste assunto. Né? A outra coisa é a diferença, a distinção entre autoridade e liberdade. Que a autoridade é aquilo que o duce, né, o governante, o Estado, tem que exercer em detrimento da liberdade individual, que não é uma verdadeira liberdade, se ela não for direcionada para os interesses do Estado, como já falamos anteriormente. E aí, os problemas políticos e sociais e nacionais, que ele também percebia, né, a questão da econômica, né, vocês vão ver depois na história, quando Mussolini assume de fato o poder, né, ele faz a reforma agrária, ele industrializa o país também, né, enfim, os ditadores têm suas realizações, isso é certo.
conflitos com as doutrinas liberal, democrática, socialista, maçônica e do Partido Popular, né, com expedições inclusive punitivas. Então isso tudo vai ocorrer. Ele dizendo aqui, às vezes com expedições punitivas. Enfim. E aí ele faz aqui algumas críticas. Não obstante, a falta de um sistema formal foi usada por adversários dissimulados como argumento para declarar o fascismo incapaz de elaborar uma doutrina no exato momento em que essa doutrina estava sendo formulada. Então, o partido fascista recebia críticas de que eles eram incompetentes para fazer uma doutrina propriamente deles, né? Então, e ele está rebatendo isso. Então, no momento mesmo em que eles estavam amadurecendo para fazer isso, eles recebiam essas críticas, né? Então, por mais tumultuado que fosse tal processo, primeiro, como acontece em todas as ideias novas, na forma de negações dogmáticas violentas, porque no primeiro princípio é preciso negar aquilo, para depois afirmar o seu, né? É isso que ele está dizendo. Depois, na forma mais positiva, de teorias construtivas. Deixa eu arrumar aqui. Posteriormente concretizadas em 1926, 27 e 28, em leis e instituições do regime. Então ele está reconhecendo que no primeiro momento não tem de fato essa doutrina, né, mas que no calor da batalha, no calor aí das ações, essa doutrina está sendo repensada e vai ser feita, certo? E aí o regime é definido então. O fascismo está agora claramente definido, não só como regime, mas como uma doutrina. É a doutrina do fascismo. Tá certo? Vamos parar aqui um pouquinho, já nós continuamos.